E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje a gente volta com o quadro Pode Ter Certeza. Finalmente vamos pro terceiro episódio aí desse quadro. Muita gente me pediu: Renier, volta logo, Pode Ter Certeza. Então eu estou voltando. Pra quem não sabe como funciona esse quadro, eu abro uma postagem especial lá na fanpage do canal pedindo perguntas dos inscritos, as maiores dúvidas que eles sempre tiveram sobre a série Harry Potter, mas tipo, só aquelas dúvidas cabulosas mesmo, e eu tento responder aqui nesse episódio num vídeo mais dinâmico e tudo mais. Mas eu creio que vocês já conheçam esse quadro, então a gente pode rodar a vinheta e começar logo. Antes de começar a responder as perguntas, eu queria explicar um negocinho. Esse vídeo tá um pouco menor do que o normal, porque antes eu resolvia escolher mais ou menos de 13 a 15 perguntas aqui pro Pode Ter Certeza. Pra esse episódio eu resolvi diminuir um pouco o número, eu escolhi só 7. Eu quero ver se o vídeo um pouco menor dá um resultado melhor. Inclusive, não sei se vocês perceberam que eu tô gravando em um cenário diferente, é óbvio que vocês perceberam, né? Então eu tô tentando testar várias coisas nesse vídeo, porque eu quero que o canal vá muito pra frente a partir de agora, que a gente pegou 50 mil inscritos. Galera, não sei se vocês viram, mas olha aí embaixo. A gente finalmente atingiu a marca dos 50 mil inscritos e eu quero me dedicar muito mais ao canal agora, então tô fazendo esses testes pra ver como é que vai funcionar isso tudo, beleza? Mas eu sei que vocês não querem saber disso, vocês querem saber logo das perguntas, então vamos logo responder. A Ana Carolina Lopes perguntou o seguinte: Renier, cara, vi em algum lugar uma vez que Voldemort não conseguia amar, pois era fruto da poção do amor, ou seja, sua mãe mantinha o seu pai junto a ela por tal poção. Gostaria de saber se é verdade, e se for, ele é o único bruxo nascido de tal modo, e se existirem outros que também nasceram dessa forma, eles também são incapazes de amar, ou é só o Voldemort? Que pergunta maravilhosa, Ana. Vamos logo para a resposta. Sim, é verdade em partes que o Voldemort não podia amar porque nasceu de uma união sem amor. Vocês já vão entender melhor esse em partes aí. O fato é que a mãe do Voldemort, a Merope Gaunt, dava poções do amor diariamente pro seu pai, Tom Riddle, e isso fez com que o Voldemort nascesse de um amor não verdadeiro, sendo assim incapacitado de compreender o amor. Mas pasmem, em um chat da Bloomsbury, pra quem não sabe é a editora britânica de Harry Potter, em 2007 perguntaram coisa semelhante pra J.K. Rowling, e ela respondeu que se a Merope, a mãe do Voldemort, tivesse sobrevivido no parto, tudo teria sido diferente. Ela teria conseguido amar o seu filho, e daí talvez o Voldemort tivesse a chance de compreender o amor, porque a sua mãe amava ele, né? Então a gente pode deduzir que sim, o fato do Voldemort ter sido concebido aí através de um amor não verdadeiro influenciou nessa parte dele não compreender o amor. Sim, influenciou. Mas também o fato dele não ter tido alguém pra ter amado ele desde o início diz muita coisa. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Não é só porque ele nasceu através de uma poção do amor, é porque ele também nunca teve um amor maternal ou então um amor paternal e ele cresceu sendo aquela pessoa sem sentimentos. Então, respondendo a outra parte da tua pergunta, provavelmente se outro bruxo nascesse sob as mesmas condições do Voldemort, ele seria sim capaz de amar alguém e também de compreender o amor, caso tivesse alguém amando ele ali desde pequeno e tudo mais, beleza? Próxima pergunta é da Mariana Prakuk, não sei, desculpa, e ela disse: Renier, é possível que um bruxo nasça geneticamente animago? Ou no caso, se os pais forem animagos, esse DNA poderá ser transmitido para o filho? Mariana, não. Como a nossa querida Hermione Granger fala em Prisioneiro de Azkaban, um animago é um bruxo que escolhe virar um animal. É uma habilidade que só pode ser aprendida, diferente dos metamorfomagos, que é a habilidade que a Tonks tem, pra quem não lembra do que eu tô falando. A metamorfomagia sim é uma característica hereditária. Inclusive, uma pessoa animaga e uma pessoa metamorfomaga são exatamente exemplos contrários. Tu não aprende a virar um, tu simplesmente nasce com esse dom. A Marina Martins Grando perguntou o seguinte: Renier, por que quando Harry foi picado pelo basilisco na Câmara Secreta, não matou a Horcrux que estava dentro dele? Marina, eu já comentei sobre isso meio por cima no meu vídeo sobre Horcruxes aqui do canal. Inclusive, se vocês ainda não assistiram o meu vídeo sobre Horcruxes, eu peço pelo amor de Deus pra vocês assistirem, porque eu acho que é o vídeo mais fantástico e genial que eu já fiz aqui pra esse canal, modéstia à parte falando. Então vão lá assistir se tu ainda não assistiu depois desse vídeo, né, claro. Mas enfim, explicando um pouquinho melhor, a J.K. Rowling já respondeu isso no Twitter em fevereiro desse ano. Ela disse que a Horcrux que existia dentro
do Harry não foi destruída quando ele foi picado pelo basilisco, porque o receptáculo de um Horcrux precisa ser completamente destruído a ponto de que seja impossível de reparar ele. É só assim que tu consegue destruir o Horcrux, sabe? Então, em outras palavras, era preciso que o Harry tivesse morrido para o Horcrux ter sido sim destruída. A quarta pergunta é da Lara e eu tô percebendo só agora que eu escolhi quase pergunta só de mulher, mas não foi de propósito. Enfim, Lara Amâncio Freire, ela disse o seguinte: pelo que eu entendi enquanto lia Cálice de Fogo, as marcas negras voltaram a aparecer nos braços dos Comensais da Morte um pouco antes de Voldemort retornar. Quando Voldemort foi derrotado, as marcas negras desapareceram? Lara, mais ou menos. Vamos lá explicar melhor esse mais ou menos aí. No mesmo chat da Bloomsbury que eu já mencionei aqui no vídeo, perguntaram coisa semelhante para J.K. Rowling. E ela respondeu exatamente o seguinte, abre aspas: a marca negra foi aos poucos virando uma cicatriz similar à cicatriz em forma de raio na testa de Harry. E como a de Harry, essas cicatrizes não causaram mais sensação de queimação ou dor. Ou seja, eles ainda tinham a marca negra ali, mas não era mais viva daquele jeito que ela era quando Voldemort existia. Era simplesmente cicatriz semelhante à que o Harry tinha, mas elas não incomodavam mais, assim como a do Harry também não incomodava. A Tami Martins perguntou: como os marotos conseguiram criar um mapa que consegue rastrear pessoas sob a capa da invisibilidade se a própria morte não conseguia encontrar quem a estivesse usando? Tami, essa pergunta, apesar de ser muito boa, eu vou ter que responder ela com as minhas próprias palavras e não com uma pesquisa propriamente dita, porque não tem uma explicação oficial da JK, tá ligado? Então eu vou responder pelo meu conhecimento de Harry Potter e vamos ver se vocês concordam. Vamos analisar alguns pontos aí. Se vocês se lembrarem, no mapa do Maroto mostrava o Pedro Pettigrew mesmo quando ele estava em sua forma animaga. Mostrava o Bartol Crouch Jr. mesmo ele estando sob efeito da poção Polissuco, assumindo a forma do Professor Moody. O mapa consegue mostrar até mesmo os fantasmas de Hogwarts, cara. Então, tipo, até pessoa morta, tá ligado? Então tu não concorda que estar usando uma capa de invisibilidade, mesmo sendo uma das relíquias da morte, não seja um problema tão grande assim? Claro que a tua pergunta é como eles conseguiram criar um mapa assim, e como eu já disse, eu não tenho como responder isso. Mas tu não concorda que a gente só pode deduzir que o mapa carrega feitiços e encantamentos fortíssimos a ponto disso não ser um problema nenhum pra ele? Ou então, vamos tentar analisar por outro ângulo aí. Talvez a capa da invisibilidade, mesmo sendo uma das relíquias da morte, como eu já falei, não seja tão poderosa assim. Aí tu fala: nossa, meu Deus, Renê, para de falar merda, meu Deus, é a melhor capa do mundo, é uma capa indestrutível. Mas calma, vamos explicar isso daí. Se a gente lembrar bem, o olho mágico do Professor Moody conseguia ver o Harry através da capa. Dementadores também conseguem sentir a presença de pessoas que estão embaixo da capa. O feitiço Omenum Revelio, que serve para revelar pessoas ocultas e tudo mais, também consegue revelar pessoas que estão embaixo da capa. Sem contar que, beleza, a gente sabe que as 3 relíquias da morte existiram e tudo mais, que os irmãos Peverell foram os 3 primeiros possuidores das relíquias, mas a gente não pode esquecer que o conto dos 3 irmãos, que é aquele conto dos irmãos que foram tentar atravessar uma ponte, conseguiram enganar a morte, etc. A gente não pode esquecer que isso é uma história de ficção no próprio mundo de Harry Potter. É um conto de fadas para crianças bruxas, tá ligado? Então essa história da morte, etc, não aconteceu de verdade. Então esse negócio da morte não ter encontrado o irmão é tudo ficção, entendeu? Eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem nessa resposta e que tu tenha entendido, apesar de não ser uma resposta oficial e tudo mais. A próxima pergunta é do Guilherme Barbosa Mol e... eu não escolhi só menina, pelo jeito. Se a capa da invisibilidade é uma das relíquias da morte, por que no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam consta que os fios da pelagem de um semi-inviso, que é um animal mágico, são utilizados para tecer capas da invisibilidade? Guilherme, essa tua pergunta foi muito boa porque eu recebo ela de várias pessoas, mas vamos lá então. A gente precisa deixar bem claro que existem capas da invisibilidade e existe a capa da invisibilidade. Ah, Renê, mas qual é a diferença? A capa da invisibilidade é justamente a capa do Harry, uma das relíquias da morte. Ela é conhecida por ser diferente de todas as outras capas da invisibilidade que existem no mundo da magia. Eu vou ler um trechinho de Relíquias da Morte, onde o Xenofilho Lovegood, o pai da Luna, explica melhor um pouco sobre isso. Vamos lá! Ah, mas a terceira relíquia é a verdadeira capa da invisibilidade, senhorita Granger. Estou querendo dizer que não é uma capa de viagem impregnada com um feitiço da desilusão ou dotada com uma azaração de ofuscamento, ou ainda tecida com pelo de semi-inviso, exatamente o que tu falou, que de início ocultarão a pessoa, mas com o tempo se dissiparão até a capa se tornar opaca. Estamos falando de uma capa que real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível e dura para todo o sempre, ocultando-o de forma constante e impenetrável, seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela. Quantas capas assim já viu em sua vida, senhorita Granger? Mal sabia ele que sim, ela já tinha visto a do Harry. E espero que eu tenha esclarecido a dúvida. Vamos à última pergunta aqui do
do Potter Certeza, que inclusive eu fiquei muito triste porque eu não respondi nenhuma pergunta do Potter Certeza com Potter Certeza. Mas infelizmente isso vai acontecer algumas vezes. Claro que o nome do quadro é só uma brincadeira e etc, eu não preciso ficar mencionando ele no vídeo toda hora, mas enfim, vamos lá pra pergunta da Suane Amaral, e ela promete ser polêmica porque eu vou me desculpar de uma coisa que eu falei em um dos primeiros vídeos do canal e muita gente me xinga por causa disso, então lá vai. Ela perguntou: Ei Renier, o Harry é mestiço ou sangue puro? Eu tenho essa dúvida porque eu sei que o Thiago era sangue puro, porém a Lilian era nascida trouxa. Então o Harry é o quê? Suane, acredite, muita gente tem essa mesma dúvida que tu tens. Eu também tinha até pouquíssimo tempo atrás, eu juro. Faz muito pouco tempo que eu consegui absorver a resposta concreta na minha mente, mas vamos lá. Antes de eu responder a pergunta propriamente dita, a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Esse negócio de sangue puro, mestiço, nascido trouxa é tudo uma grande tosquice. Uma pessoa nascida trouxa tem exatamente a mesma capacidade mágica de um sangue puro ou de um mestiço ou enfim. Isso é uma divisão hierárquica e completamente ultrapassada que só serve pra causar discórdia no mundo bruxo, cara. Como a gente vê lá em Câmara Secreta quando Malfoy chama Hermione de sangue ruim. Tu vê pela própria Hermione ou então pela Lilian. As duas eram nascidas trouxas, mas davam um banho em qualquer sangue puro lá em Hogwarts em suas épocas. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que acima de qualquer divisão tosca que inventaram aí, todos são bruxos, independente dos seus antepassados. Mas agora sim, respondendo a tua pergunta, vamos lá. O Harry é mestiço. E agora vem a parte das desculpas que eu falei. Eu já afirmei em vídeo que o Harry era sangue puro erroneamente. E eu fui crucificado demais por causa dessa afirmação, cara, é sério. Foi em um dos primeiros vídeos do canal, ele se chama Fatos Fictícios de Harry Potter. O canal não tinha nem 1000 inscritos ainda, etc. E eu acabei falando dessa bobagem porque na minha cabeça, apenas o fato de tu ter 2 pais bruxos te tornava um sangue puro, porque tu meio que tipo pegou o sangue bruxo deles, entendeu? Então na minha cabeça só teria sangue bruxo correndo nas tuas veias. Pra mim, mestiço era só o cara que fosse filho de bruxa com trouxa, tá ligado? Não necessariamente um sangue puro com um mestiço. Então o que eu quero dizer com isso? Que, vamos supor, a minha mãe é nascida trouxa e o meu pai era bruxo, tá? Um exemplo, obviamente. Eu vou nascer mestiço e a partir de mim, toda a minha geração vai ser mestiça, porque se a minha mãe era nascida trouxa, ela tem sangue trouxa na linhagem dela, então a partir daí toda a minha linhagem também vai ser mestiça, entendeu? Por isso que eu digo que essa divisão não importa. Acima de tudo, todo mundo é bruxo e deu pra bola, tá ligado? É por isso que o nosso querido Rony fala em Câmara Secreta. É ridículo, a maioria dos bruxos hoje em dia é mestiça. Se não tivéssemos casado com trouxas, teríamos desaparecido da Terra. Então eu acho que a gente concluiu essa questão, né? E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo da minha alma que vocês tenham gostado do terceiro episódio do quadro Pode Ter Certeza. Acreditem no que eu tô dizendo, agora que o canal pegou 50 mil inscritos, vai ter muito vídeo aqui pra vocês. Eu tô me programando pra fazer uma parada bem legal, mas só pra falar pra vocês que eu tô muito feliz e eu agradeço imensamente por tudo que vocês já fizeram por mim até aqui. Acreditem quando eu digo que o canal tá só no início, cara, é sério mesmo. Mas enfim, não esquece de deixar teu like aí embaixo se tu curtiu o vídeo. Se essa é a primeira vez que tu assiste a um vídeo aqui do canal Expresso de Hogwarts, seja muito bem-vindo, meu amigo. O meu nome é Renier e eu faço vídeos apenas sobre Harry Potter, então se tu curtiu esse vídeo aqui, se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma atualização que eu postar aqui no YouTube. Vocês podem me seguir nas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição. Aliás, tudo que tu precisar sobre mim vai estar na descrição aqui do canal, caixa postal, rede social e etc. Não esqueçam de acompanhar o site O Profeta Diário, de curtir a página Harry Potter Brasil lá no Facebook. E no mais, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo. Valeu, é nóis!